Pensem nisto: um exército relativamente pequeno a enfrentar o maior e mais poderoso império que o mundo alguma vez tinha visto. É esta a história épica de como Alexandre o Grande desafiou e conquistou a superpotência da sua época, o Império Persa. Vamos mergulhar nesta aventura. A grande questão que paira no ar é mesmo esta: como é que um reino pequeno, a Macedónia, conseguiu sequer sonhar em derrotar um império gigantesco que dominava grande parte do mundo conhecido? Parece uma missão impossível, certo? Pois vamos ver exatamente como é que ele conseguiu esta proeza. Ora bem, a nossa história arranca em 334 a.C. É aqui que Alexandre atravessa da Europa para a Ásia à frente do seu exército. Pela frente ele tem, bem, o Império Persa todo e uma missão que na altura toda a gente considerava um autêntico suicídio. Ok, vamos lá analisar as duas forças em jogo. De um lado, o exército de Alexandre, uns 37 mil homens. Sim, parecem poucos, mas atenção, eram todos soldados profissionais, super treinados, super disciplinados. Do outro lado, o Império Persa, um exército gigantesco, com soldados vindos de dezenas de povos diferentes. O problema deles é que não lutavam bem como uma unidade coesa. No fundo, era o clássico confronto de qualidade contra quantidade. A marinha persa era fortíssima, uma verdadeira potência no mar. Então, qual foi a jogada de gênio de Alexandre? Em vez de os confrontar no mar, onde provavelmente iria perder, ele decidiu atacar por terra. Foi conquistando as cidades portuárias uma a uma, cortando o acesso dos navios persas às suas próprias bases. Pensem nisto: sem portos para reabastecer ou reparar, a frota deles tornou-se praticamente inútil. Simplesmente brilhante. Mas a estratégia geral era só o começo. O que realmente transformou Alexandre numa lenda foi a sua genialidade tática no campo de batalha. Vamos espreitar agora as armas e os truques que o fizeram vencer batalhas que, à partida, pareciam completamente perdidas. E aqui está a arma secreta do exército de Alexandre: a sarissa. Não era uma lança qualquer, era uma lança gigante com mais de 5 metros de comprimento. Isto permitia que os soldados das 5 primeiras filas da formação conseguissem apontá-la para a frente ao mesmo tempo. O resultado? Uma autêntica parede de pontas de metal, um porco-espinho humano impenetrável. E a formação que usava estas sarissas chamava-se falange. Imaginem um bloco compacto e denso de soldados, a andar em perfeita sintonia, com estas lanças enormes apontadas para o inimigo. A falange era basicamente um tanque de guerra da antiguidade. Avançava de forma lenta, é verdade, mas era quase impossível de parar de frente. Na batalha decisiva de Gaugamela, Alexandre pôs em prática uma tática absolutamente incrível. Primeiro, fez o seu exército avançar na diagonal para evitar que os persas o cercassem. A cavalaria persa, claro, tentou acompanhar, movendo-se para o lado para o atacar. E o que é que aconteceu? Ao fazerem isso, abriram um buraco enorme no centro da sua própria linha. Foi nesse preciso momento que Alexandre, à frente da sua melhor cavalaria, carregou diretamente por essa brecha, a galope, em direção ao rei Dário em pessoa. E aqui está o momento decisivo que se repetiu, tanto em Issos como em Gaugamela, quando o rei Dário viu aquela carga de cavalaria a vir na sua direção, entrou em pânico e fugiu. E claro, quando os soldados persas viram o seu próprio rei a abandonar o campo de batalha, perderam completamente a moral e a vontade de lutar. Sem um líder, o exército gigante simplesmente se desfez. Mas Alexandre não era apenas um gênio militar. Ele também era um engenheiro e um estratega de logística incrível, capaz de encontrar soluções para problemas que mais ninguém conseguia resolver. Vamos ver agora como é que ele conseguiu conquistar o que parecia inconquistável. A cidade de Tiro era o exemplo perfeito de inconquistável. Era uma fortaleza numa ilha, rodeada por muralhas altíssimas e pelo mar. Atacá-la parecia impossível. Mas a palavra impossível não fazia parte do vocabulário de Alexandre. O cerco à cidade durou 7 longos meses. A solução que ele encontrou foi algo nunca antes visto. Já que não conseguia chegar à ilha por mar, ele decidiu levar a terra até à ilha. O exército dele construiu um passadiço, uma ponte de terra e pedra, com quase 1 quilómetro de comprimento, em pleno mar, até chegar às muralhas. E fizeram isto tudo debaixo de ataque constante dos defensores, uma obra de engenharia absolutamente épica. Depois da conquista de Tiro, Alexandre marchou para o Egito. E aqui a história foi bem diferente. Os egípcios não gostavam do domínio persa e, por isso, receberam Alexandre não como um inimigo, mas como um libertador. E ele foi muito inteligente. Em vez de impor a sua cultura, respeitou os deuses e os costumes egípcios. O resultado foi coroado faraó e conquistou o Egito inteiro sem uma única batalha. Como toda a costa do Mediterrâneo e o Egito sob o seu controle, chegava a hora do golpe final. Marchar para o interior e atacar o verdadeiro coração do Império Persa, capturando as suas lendárias e riquíssimas capitais.
A quantidade de riqueza que Alexandre encontrou nas cidades persas era algo difícil de imaginar. Só numa das capitais, Susa, o exército capturou literalmente toneladas de ouro e prata. Era dinheiro mais do que suficiente para financiar a guerra durante anos. E o que é que se faz com tanto dinheiro? Bem, Alexandre usou-o de forma estratégica. Pagou todas as dívidas de guerra, financiou o recrutamento de mais soldados, deu bónus generosos às suas tropas para as manter leais e, talvez o mais importante, usou essa fortuna para consolidar o seu controlo sobre um novo e gigantesco império. A seguir, foi a vez de Persépolis, a capital cerimonial, o símbolo do poder persa. E aqui, Alexandre tomou uma decisão drástica. Mandou incendiar a cidade. Este ato de destruição não foi por acaso. Foi uma mensagem, um ato simbólico, para mostrar ao mundo inteiro que o grande império persa tinha chegado ao fim, para sempre. A conquista estava praticamente completa. Faltava apenas resolver o destino do último rei persa e perceber o que iria nascer das cinzas do velho império. O fim de Dário III foi rápido e trágico. Depois de fugir de Gaugamela, foi traído por um dos seus próprios generais, um homem chamado Bessos, que o fez prisioneiro na esperança de ganhar o favor de Alexandre. Pouco depois, foi esfaqueado e abandonado a morrer à beira de uma estrada. Foram os próprios soldados de Alexandre que o encontraram nos seus últimos momentos. Um fim solitário para o homem que já tinha sido o mais poderoso do mundo. E o resultado final de tudo isto? Alexandre não se limitou a vencer o Império Persa. Ele absorveu-o por completo. O seu novo império tornou-se o maior que o mundo já tinha visto, estendendo-se por mais de 3.000 quilómetros, desde a Grécia no Ocidente até às fronteiras da Índia no Oriente. E assim, a conquista de Alexandre foi muito mais do que o fim de um império. Foi o início de um mundo completamente novo, a chamada Era Helenística, um período em que a cultura grega se espalhou e misturou com as culturas do Oriente, mudando a história para sempre. E a pergunta que fica é esta: o que acontece realmente quando uma ordem antiga desaparece e um novo mundo começa a nascer?